Eu acho que todo mundo já ouviu falar na válvula aórtica. Eu já ouvi falar muito, sei que é a principal válvula do coração, mas não sei muito não. Como nós tivemos o nosso telespectador perguntando detalhes, eu vou usar hoje o meu espaço que eu tenho com o Dr. Edmo Gabriel para poder saber sobre essa válvula que ele mesmo já me confirmou, é a principal do coração. Exatamente, Amaury. Nós temos 4 válvulas no coração. A válvula aórtica é a que mais se sobressai pelo fato dela controlar o fluxo que vai para o corpo todo. Toda vez que o nosso coração bombeia e contrai, ele manda sangue, ele ejeta sangue para o corpo todo, mas para isso tem que passar pela válvula aórtica, é ela que regula esse fluxo. Agora, por que as válvulas do coração envelhecem? Eu vou mudar a pergunta. Elas envelhecem, é um processo natural, como qualquer estrutura do nosso corpo, da pessoa. com a própria idade da pessoa. E como nós estamos vivendo mais nos últimos anos, nós estamos constatando através de exames de imagem que a válvula aórtica também está envelhecendo. Ela, na verdade, ela endurece, ela calcifica, ficando como se fosse um gesso. Isso cada vez mais progressivamente. Quais são os sinais de envelhecimento do coração, da válvula? Nós percebemos o envelhecimento da válvula aórtica por alguns sintomas que a pessoa com uma idade mais avançada começa a apresentar. Dores no peito frequentes, tonturas associadas e alterações visuais. Quando você vê uma pessoa que tem dores no peito, com tontura e alterações visuais, você tem que pesquisar obrigatoriamente patologias ou alterações da válvula aórtica. Doutor Edmo, o sedentarismo, claro que tem a ver com isso, não é? E a alimentação, como você é nutrólogo também, você une a cardiologia e a nutrologia, que são parceiros maravilhosos, como é que fica? Esse é um cuidado que eu tenho tido no consultório, de orientar as pessoas não só em relação ao risco cardiovascular do envelhecimento da válvula aórtica. Esse envelhecimento, para quem não conhece, chama-se estenose da válvula aórtica. Ela começa a fechar. A válvula ela tem um mecanismo de abertura e fechamento, mas ela começa a ficar quase que paralisada na posição de fechamento e não abre mais. Como que a alimentação pode contribuir para isso? Se você come muita gordura, muito açúcar, muitos produtos com cálcio, você pode ter progressivamente um efeito colateral acumulando esse resíduo alimentar de cálcio na válvula. E é uma tendência familiar? Tem hereditariedade? Existe também. Meu pai teve, eu vou ter? Exatamente. A gente tem que considerar, além do fator da idade, do envelhecimento, o fator genético. Se você tem um histórico familiar, pai, como você citou, mãe, avós, parentes de primeiro grau principalmente, você tem que estar atento e fazer uma pesquisa na família preventivamente. Uma hora me perguntaram também, agora me lembrei, sobre morte súbita. Morreu subitamente. E a gente sabe que as pessoas morrem também do coração, de repente, né? Sim. Sem nenhum sintoma, ou acordam. E tem até esse caso célebre aí, recente, de um torcedor do Flamengo ou do Fluminense, que teve morreu episódio súbito. No afã da torcida. Eu queria que você falasse um pouquinho desses entusiasmos não exacerbados, tanto de tristeza quanto de alegria, que podem levar ao óbito. Exatamente. Até para começar falando sobre isso, a estenose da válvula aórtica, que é o nome técnico desse envelhecimento da válvula, pode ser uma causa de morte súbita. À medida que a válvula trava naquela posição que eu citei, sem se movimentar adequadamente, ficando como se fosse engessada, dificultando o fluxo sanguíneo para todos os órgãos. Você pode ter, além de tontura, dor no peito, falta de ar, alteração visual, você pode ter uma morte súbita. Você relatou bem, a pessoa pode não acordar mais, ela dorme e não acorda. Ou, se ela tiver a estenose da válvula e se for submetida a um estresse emocional, tristeza ou felicidade, como no caso do futebol, você tem uma sobrecarga tão intensa do coração, só que um coração que está limitado em termos de fluxo pela válvula. Tem que estar bem do coração. Tem que estar bem do coração. Se não for uma doença da válvula, eu deixo aqui a mensagem para que as pessoas tomem cuidado com o nível de estresse. Agora, as mulheres são mais
propensas a essa doença do que os homens ou não? Em geral, as mulheres têm mais sensibilidade aos fatores emocionais. Isso é uma característica hormonal e até cultural das mulheres. Então, elas precisam tomar muito cuidado para não se envolverem emocionalmente de uma forma descontrolada. E não vou dizer morte súbita, mas elas podem ter uma arritmia, um pico de pressão alta, um pico de pressão arterial. Então, tudo isso faz muito mal para uma mulher excessivamente emotiva. E quando é que você recomenda a cirurgia? Examinando o paciente, olha, o problema seu é válvula aórtica e tem que fazer cirurgia. Nós utilizamos, nós cirurgiões cardiovasculares e cardiologistas, dois critérios básicos para indicar uma cirurgia. Até porque o procedimento cirúrgico não é um procedimento pequeno, mas ele é muito resolutivo. Ele não é simples, mas como eu falei, ele é muito resolutivo. A gente observa a evolução no ecocardiograma, se essa válvula está realmente progressivamente fechando. Isso é um critério que não tem como evitar. Se ela está fechando, o coração vai entrar em sobrecarga, você precisa intervir. Então, essa evolução progressiva, você acompanhando no dia a dia, você consegue julgar. Em paralelo a isso, e não menos importante, os sintomas que a pessoa relata. Se ela chega até mim e diz, doutor, eu não consigo caminhar uma quadra que eu canso, eu não consigo mais andar de bicicleta, eu canso de falar ao telefone, eu tenho tonturas, eu estou dirigindo o carro, de repente apaga a minha visão. Esses são sintomas de uma certa urgência para se fazer a cirurgia de troca da válvula aórtica. Tem muita gente que nos telefona, para terminar por hoje, Edil, querendo que você, como palestrante em certos eventos, você tem feito até, não é? Eu tenho trabalhado também, além da medicina, como palestrante na área de motivação, na área de saúde, na área de orientação, na área de prevenção. Vou deixar aqui meu contato para vocês que quiserem saber, mas é um trabalho que eu faço no dia a dia também. Obrigado, Edil. Obrigado, Amaury. Tudo bom.